Alcancendo, andei perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde dia eu vi meus pecados castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas dessurdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem tiver pequenas pode fazer aqui na frente depois passando o ar. E pode fazer a água também, pegar um copinho de água, traz fazer aqui para os pastores não estão orando. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e peço que a igreja se coloque de pé e receba o pastor com mais palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu queria pedir para os irmãos são bem-vindos. Eu queria que todos os irmãos, nesse momento, meditassem em tudo que está acontecendo, não só na cidade, no planeta. Vocês devem ter ouvido notícias, ter visto ocorridos, talvez na família, em qualquer lugar. Mas eu queria ter um minutinho de meditação. Vocês apenas meditassem e reflitam se não é o sinal do final dos tempos, tudo que está acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesse momento que o Senhor, meu Deus, fale, comunique os corações, meu Deus, na tua vontade, que o Senhor transmita, meu Deus, a cada irmão que está aqui dentro da igreja, discirna no coração, no entendimento de cada um, todo esse tempo que está acontecendo, que está passando. Que o Senhor, meu Deus, é um Deus que pode, meu Deus, pode reverter, pode agir em qualquer circunstância, em qualquer área, seja família, seja casa, seja ali no trabalho, mundialmente, o Senhor pode reverter qualquer situação. Fala com eles, meu Deus, conforme a tua palavra, da sua maneira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja podia sentar um minutinho. Eu vou estar louvando um hino aqui antes de ler a palavra. Um hino bastante conhecido, que os irmãos conhecem. Você tem valor. Todos os irmãos conhecem, meus irmãos. Me ajudem aí, irmãos.
Vamos meditar na letra desse hino. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Amém, igreja. As palmas são bem fortes para Jesus. Você é valioso, irmão. Você é valioso aos olhos de Deus. Valioso na terra. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os irmãos, até mesmo família, digam ao seu respeito. Você é valioso na presença de Deus. Você é precioso para Deus. Deus te escolheu e te trouxe aqui hoje porque tem uma palavra diretamente dos céus para o teu coração. Amém, Jesus. Queria que os irmãos já procurassem o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos meditar em alguns versículos aqui. Tem uma palavrinha de Deus para os irmãos. Livro de Jó, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, vamos adorar a Deus, irmãos. Quantos aqui vieram? Quantos aqui são adoradores? Deus escolheu os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador na presença de Deus. Enquanto os irmãos procuram ali, nós vamos meditar o livro de Jó. Vamos adorar a Deus assim, irmãos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
Sou um milagre, estou aqui. Amém, Jesus. As palmas são bem fortes para o Senhor Jesus. Quantos aqui são milagres de Deus? Quantos são milagres de Deus? Eu creio que você tem um testemunho, você tem uma vida talvez aí fora, antes de Cristo. Talvez são poucos aqui que nasceram, tiveram o privilégio de nascer no Evangelho. E outros não, outros tiveram uma vida corrida lá fora. E talvez até mesmo no Evangelho você já passou por situações na sua vida que a mão de Deus esteve ali. Você sabe que foi Deus que te livrou. Você é um milagre. Você sabe disso. Eu sei disso. Eu sou um milagre aqui na terra. Não teve uma ou duas situações que eu vi a mão de Deus agir sem eu nem mesmo conhecer a palavra de Deus. Sem eu nem mesmo estando lá no mundão, andando, fazendo diversas situações. Muitos irmãos conhecem o testemunho já aqui. E a mão de Deus mesmo assim estava lá. Tinha um intercessor, tinha alguém orando, tinha alguém buscando, tinha alguém lá que estava clamando a Deus para alcançar esse pobre pecador que sou eu. E Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para o pastor, olhou para todos que estão aqui falando: você é precioso, você é valioso. Eu não quero você aí nesse lugar, eu não quero você nessa vida. Tem algo melhor para você. É Deus que escolheu você, Deus que te escolheu, te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Amém, igreja? Livro de Jó. Vamos meditar alguns versículos. Vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos pular alguns versículos aqui. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, que seu nome era Jó. Ele era um homem bom, íntegro, honesto, reto, justo, temente a Deus. Ele amava a Deus, né? E ele evitava o mal, se desviava do mal. Vamos pular lá para o versículo 3. Todas essas características de Jó levam nós a crer que nunca ele ia passar por uma situação que ele passou. Quantos conhecem a história de Jó? Todos conhecem, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavando a terra e as jumentas passavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos a fio de espada, e só conseguiu escapar, só eu consegui escapar para poder te contar o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo do céu caiu, incinerou as ovelhas dos servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim informar o que ocorreu. Sempre sobra um. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se, os 3 grupos atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto ele acabava de dar a informação, chegou outro ainda com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito e do filho mais velho, e de repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa e desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Eu fui a única pessoa que sobreviveu a contar o ocorrido. E ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou com oração: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas essas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus pelo revés que ocorreu. Palmas bem fortes para o Senhor Jesus. A igreja poderia sentar, vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu vou estar citando mais alguns versículos, mas o versículo-chave, a igreja pode sentar, mas pode ficar à vontade, né, na casa do Senhor. A casa de Deus é a sua casa, então fique à vontade, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. O livro de Jó nos tem uma narrativa, irmãos, uma narrativa contando a história de Jó. Uma história sofrida de um homem que tinha tudo, e além de ter tudo, ele temia a Deus, desviava dos maus, era íntegro, reto, pagava as contas de dia, reto, temente a Deus,
íntegro, não tinha do que acusar Jó, não tinha motivo de acusação para falar de Jó. Era um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus. E ele, ali a Bíblia nos narra que Jó chegou um momento da vida dele que ele passou por essa situação, ele teve que passar por uma situação que nunca ia esperar passar. Acho que até mesmo a família dele, né? Porque ele tinha tudo, um homem rico, fazendas boas, ele tinha. De nada ele tinha falta e nem a família dele. Porque temente a Deus era Jó. A Bíblia não diz que os filhos todos eram tementes a Deus, a esposa e tudo mais. A Bíblia diz que Jó era um homem real, temente a Deus íntegro, que se desviava do mal. E ali ele fazia, só que a Bíblia também conta que ele fazia diariamente sacrifícios a Deus pelos filhos, porque ele sabia a vida que os filhos levavam. Ele sabia a vida que os filhos viviam nas festanças, nas bagunças. A palavra de Deus ela nos diz em Gálatas, capítulo 7, versículo 6 ou 7, nos dizem assim que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Seja bom, seja ruim, uma colheita vem. A colheita vem. Jó, ele temia a Deus. Ele não esperava que acontecesse com ele, mas ele esperava que poderia acontecer a qualquer momento com seus filhos. A família dele ele tinha, mas com ele jamais, porque ele não estava envolvido ali, ele temia. Era um homem que desviava, praticava as coisas corretas. Mas ele olhava, não só por ele olhava pela casa, pelo contexto, ele intercedia pela família, ele buscava pelos seus filhos, pela esposa, ele buscava porque ele não estava sozinho. A palavra de Deus diz: creia e será salvo tu e a tua casa. A salvação em Cristo não é só para mim. Tem alguém lá fora que está esperando também, e talvez sem conhecimento, né? Como os filhos de Jó. Que não, essa geração de Jó não tinha conhecimento algum. Mesmo o pai servindo a Deus, eles não tinham disposição nenhuma. Diferente de hoje, na nova aliança, depois que Jesus já se manifestou, o véu do templo se rasgou, e do alto a baixo, e todos, através de Jesus Cristo, receberam a salvação, através de Cristo, tendo que aceitá-lo, tendo que buscar Jesus. Nós buscamos a Jesus, mas pela salvação dos nossos, não só pela nossa, de todos da nossa casa, que a promessa, nós sabemos que está lá fora, está o mundo como é que está. Por isso que eu pedi para os irmãos fazerem uma reflexão de tudo que está acontecendo lá fora. Porque tudo que acontece lá fora reflete dentro da casa. E às vezes dentro da casa de Deus. Porque nós vemos várias coisas acontecendo também no mundo aí fora, que não está acontecendo somente com quem é do mundo. Está acontecendo com quem diz servir a Deus, ou até mesmo servir a Deus. Jó servia, conhecia a Deus, mas não estava livre de ter passado o que ele passou. Imagina os filhos deles. Eu narrei o que aconteceu com todos os bens, casa, família, tudo, comércio, seja, tudo que foi de Jó e também com os filhos. Só que uma coisa a gente observamos de tudo, essas desgraças, né? Que hoje nós vivemos uma graça, né? A graça é o favor que nós não merecemos, irmão. Você não merece. É o favor imerecido que Deus, Jesus Cristo, fez sacrifício vivo por todos nós. Nós não merecemos, mas Ele amou de tal maneira o mundo, é o que diz a palavra, em João 3,16, amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho unigênito para que Ele morresse por todos. E todo aquele que nele crê, receba essa salvação em Cristo. Mas a salvação não é só para nós, para aqueles que estão lá fora também. Aqueles que ainda não conhecem Jesus. Talvez aos nossos olhos nós falamos assim: não merece, é o meu irmão, minha irmã, não seja quem for, não está bagunçando, fazendo o coreto lá, ele não merece. Não, mas quem somos nós para julgar o merecedor? Se nós somos imerecidos, se nós não merecemos essa graça em Cristo, se nós em outro tempo estávamos ali fora, ali, também já a ponto de receber o juízo de Deus, teve a misericórdia e alcançou nossas vidas, nossas casas, e alcançou e nos deu o direito de hoje estar aqui no altar, sem merecer. Deu esse testemunho.
abrir o coração para Cristo e simplesmente aceitar como único e suficiente Salvador das nossas vidas, Salvador das nossas almas, subir ao céu com eles. Neste último tempo, a igreja está gemendo. Jesus está às portas, Jesus está batendo. Ele bate no coração de pessoas dia a dia, bate no coração dos nossos filhos, nossos entes queridos, bate como bateu no nosso coração em outro tempo, bate no coração do nosso vizinho, ele bate no coração daquele homem que a gente até mesmo julga como um falho, um pecador que não merece, mas ele bate ali. Ele está batendo ali, falando em todo aquele que se arrepender, que receber Jesus Cristo como único Senhor, Salvador, vai receber a vida eterna. E não esse salário que é a morte. Jesus Cristo não veio para isso. O mundo jaz no maligno até você conhecer Jesus. Até você conhecer Jesus. Antes disso, o pecado tem domínio. O pecado tem domínio sobre a carne. E depois de Cristo, você vai ter que continuar lutando. Você vai ter que lutar contra o pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, não é o irmão Antigo, não é o presbítero Antigo. É a palavra de Deus que diz que nós devemos resistir. Depois de Cristo, se você não resistir ao pecado, você vai ceder a ele. E é isso que está acontecendo em muitos lugares, irmão. Em muitos lugares nós estamos vendo acontecer isso. Após Cristo, as pessoas não estão se revestindo, como diz em Efésios 6, a partir do versículo 18, revestido de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, os calçados, as sandálias da preparação, revestido completamente do alto ao pé, fechar as brechas, porque se você não lutar contra o pecado acaba por vencer. Se nós que estamos ouvindo a palavra de Deus todo dia, estamos na presença de Deus, buscando ao Senhor, nós temos que se resistir, lutar. Imagina quem está lá fora que não ouve a palavra. Que às vezes você fala, uma mãe fala para o filho, não faça isso, não vá nesse lugar, não ande com essa pessoa. A mãe alerta, os pais alertam. Os filhos quando estão ali na caminhada, eles estão ali, e quantas vezes eles ouvem? Eu estive lá fora, não sei o que é isso. Quantas vezes? Até de fugir, eu vi ali meu fugindo pela janela, de casa para sair, para fazer. Então, quantas vezes a gente vê essas coisas, filhos, ouvir? É raro, né? É raro. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode tocar nesses corações, que às vezes não ouve a tua voz na sua casa, não ouve aquilo que você ouviu na igreja e continua andando. O Espírito Santo é a busca de Deus, é você estar na presença de Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, andando nos caminhos do Senhor, que vai fazer com que o agir de Deus alcance lá, porque a palavra de Deus, ela é clara. Creia e será salvo tu e a tua casa. Sozinho não, irmãos. É nós e a nossa casa. Quem é casa de Deus aqui? Nós somos o templo do Espírito Santo. Vocês são a casa de Deus. Você aceitou Jesus no seu coração, você é o templo de Deus. Você é a casa de Deus. Se você é a casa de Deus, a tua casa tem que ser a casa de Deus também. A tua casa tem que ser casa de Deus. Na palavra de Deus, Jó tinha passado ali. A gente tem que destacar também aqui nos versículos que, diante das adversidades, tudo que Jó estava passando, sempre sobrava um que trazia as boas novas. Não. Boas novas trazia notícia ruim. Acontecia qualquer coisa ali, sempre sobrou um que chegou lá para Jó e falava: ó, Jó, acabou para você. Ó, Jó, mais isso. Ó, Jó, mais uma bomba aqui, ó. Ó, Jó, teus filhos estão aprontando isso, aquilo, aquilo lá. Ó, Jó, tua mulher. Abandona a esposa. Ó, eu vi isso, eu vi aquilo. Sempre tem um que vai chegar e te contar uma notícia. Para contar boas novas, brasileiro. Mas para fazer um chifre, uma fofoca, alguma
que vai atribular a tua casa, que vai atribular a tua família, vai ter sempre um lado. Eu costumo dizer que o ouvir vem de Deus, é o Espírito Santo, a palavra de Deus diz. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Eu costumo dizer que quem tem ouvidos não escuta, ele ouve, porque a palavra diz ouve. Quem escuta parece que entra por aqui, sai por aqui. Escutei hoje, daqui a pouco saiu. Então, ouça. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, na tua mente. Ouvir a palavra de Deus. Que é Ele. Nós somos um instrumento aqui na terra. É assim como você também. Você que ouve a palavra aqui, você é um instrumento lá fora, dentro da tua casa. Você é um instrumento lá dentro do teu trabalho. Vai chegar e falar, ó, lá naquele lugar, ela ouvia a palavra e outra pessoa que transmitia aquela palavra e aquela pessoa talvez creia ali, até porque você não creu, ela vê quando você falar. Entendeu? Você é um instrumento de Deus. Você que ouve a palavra, o ide de Jesus é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Independente de religião, a toda criatura. De estado, de país, de sexo, de tudo. Toda criatura. Desde menor a maior. Levar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. Você é um agente de Deus na terra, você também pode pregar, falar da tua palavra e ganhar almas por reino de Deus. Nesse último tempo, nós temos que levar o evangelho mais do que nunca, porque está se esgotando, irmão. Todos os sinais que nós estamos vendo indicam que a volta de Cristo está mais perto do que nós imaginamos. Nós devemos viver a cada minuto, a cada segundo, como se Cristo estivesse voltando. Eu vejo Cristo abrindo os céus a qualquer momento. Nesses dias atrás aqui, eu estava aqui, foi numa sexta-feira. Na sexta-feira, culto da noite, numa sexta-feira que eu estava ali. Não foi sexta? Não lembro que dia que foi. O pastor estava pregando aqui. O pastor estava, acho que foi sexta-noite. Eu estava ali no canto ali, estava filmando, que eu filmo. E o pastor, na hora que ele começou a pregar aqui, ele fez um gesto de subir a mão aqui, fez assim somente, eu estava ali, na hora, naquele momento assim, eu vi a mão do pastor brilhando assim, e eu comecei a acompanhar, subir e a descida daquela luz na mão dele, assim, e uma hora que ele foi com a luz para cima, eu olhei assim para o teto, eu não vi aqui esse teto, eu vi o céu, estava aberto aqui, na mesma hora, os irmãos no dia, talvez os irmãos perceberam que na mesma hora que eu vi, eu tive aquela visão ali do céu aberto aqui em cima da igreja, o Espírito Santo testificou no meu coração o arrebatamento da igreja. Está muito próximo, e na hora ali o Espírito Santo me encheu aqui, eu tive que glorificar, adorar a Deus no meio da palavra ali, porque o que eu vi foi muito forte, irmãos. Na hora que Deus permitiu eu ver, aqui mesmo, aqui dentro da igreja. Então eu estou pregando aqui hoje. Dentro de mim aqui, ó, eu vejo o arrebatamento da igreja, eu vivo o arrebatamento da igreja, eu creio no arrebatamento da igreja a qualquer segundo, milésimo de segundo, que a palavra de Deus diz que vai ser um abrir e um piscar de olhos. Abriu, piscou o olho, sumiu. Milhões de pessoas desapareceram. E quem está sem entendimento, porque a palavra de Deus ela diz que o arrebatamento de Deus, antes de que tudo isso venha, o Evangelho será pregado em todo mundo. Quem me garante que o Evangelho não foi pregado? Talvez você fale, está numa tribo lá, já vi missionários pregando nas tribos lá, escondida, que acharam lá no meio da selva, lá pregando lá, passando até por prova de que serão comidos por causa de bares lá, já pregando. E o Evangelho ele é isso, irmão, é o ide de Jesus. Nós nunca sabemos a hora que ele será levado e pregado em todo o Evangelho. Em todo mundo, em todo lugar. Nós não sabemos o dia, a hora, nós não sabemos o momento. Na hora, o momento pertence a Deus. E enquanto isso, nós vemos o quê? Arrebatamento individual. Deus está arrebatando dentro da igreja, fora da igreja. Deus está levando, está recolhendo. E quem sabe essa pessoa que está sendo recolhida, muitas vezes, ouviu a palavra de Deus, mas não se traduziu num ouvir, somente num escutar, então por aqui, saiu, e chegou na hora que Deus levou sem Cristo. Talvez eu tive uma oportunidade de falar e pregar para ela,
fechei a minha boca. Eu tive a oportunidade de falar para o meu filho, de falar para um amigo de serviço, de falar para uma pessoa na rua, e eu cerrei os meus lábios. Eu não sou inocente, irmão. Eu não sou inocente. Quando eu posso fazer, Jesus perdoa. Mas quando eu posso fazer e eu me nego a fazer, tem um tempo de Deus. Tem um tempo. A pessoa rejeita, vai me rejeitando também. Já passei por isso várias vezes, só que não é para me falar. E Deus apontava na outra esquina, na próxima, a mesma coisa para me fazer para Deus. De novo, não é eu. Virei a rua, cheguei no outro lado, tinha que fazer a mesma coisa. Assim, não. Eu entendi isso. Eu já entendi, Senhor. Eu tenho que fazer. Eu não vou negar o teu chamado. Eu vou fazer. E aqui o Senhor nos leva de novo lá à passagem de Jó. Por quanto que ali, quantas vezes ali Jó não buscou pelos filhos deles? Quantas vezes ele não sacrificou diante de Deus pelos filhos? Quantas vezes ele já deve ter falado de Deus que ele servia para os filhos, pregado para a sua casa, levado a palavra dentro de casa, para sua esposa, para todos ali, e aconteceu tudo que tinha que acontecer, até mesmo com ele. Só que Deus colocou a vida de Jó, que já era aí tudo reto, inteiramente, mas limpou, deixou ele pobre, deixou ele zerado de tudo, sem casa. A Bíblia não diz que a casa que Jó morava também foi destruída, porque a Bíblia diz que a esposa dele ficou lá ainda. A esposa de Jó ela não morreu. A esposa de Jó ali, ela ficou na casa. Só que tem uma passagem aqui também, quando ela viu tudo acontecendo aquilo ali, olha o que acontece aqui. No versículo 9: então, aproximando a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem, isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Esse teu Deus quer dizer Deus dele, quer dizer, ela não conhecia Deus também. O Deus de Jó, ela também, não era só os filhos, ela também. Mas Deus colocou ela. A casa ali que ela estava, ela ficou morando ainda. Todo o tempo que Jó ficou passando ali, o sofrimento lá na rua. Versículo 10 diz assim: no entanto, ele lhe afirmou: mulher, como falas uma louca, porventura nós recebemos o bem de Deus, que nós desejamos e também pedimos, não receberemos o mal? Não receberemos aquilo às nossas provas? Não vamos aceitar? E em toda a sua preocupação, Jó não pecou nem vacilou com os seus lábios, não ele pecou. Então, apesar de tudo, no final ainda vem aquela